Um Bahia muito modificado pelo Renato Paiva, conseguiu superar o Palmeiras em Salvador. Vamos acompanhar um pouquinho dessas mudanças, né? O que o Renato Paiva fez antes da data FIFA. Era um Bahia que jogava com 3 zagueiros, para quem vinha acompanhando, era sempre ali uma linha de 3 zagueiros. Agora mudou a formação, mudou a estrutura defensiva, conseguiu ter um bom resultado. Será que foi por conta disso? Falar também um pouquinho sobre 3 jogadores, 3 destaques importantes demais para essa conquista do Bahia em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, trazendo mais um vídeo de guia tático, dessa vez para falar um pouco de como foi essa conquista, esse triunfo do Bahia sobre a equipe do Palmeiras em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Tassiano já nos acréscimos do segundo tempo. É um vídeo muito mais para falar da estrutura tática, falar um pouquinho das algumas movimentações desse Bahia, muitas mudanças promovidas pelo Renato Paiva em relação ao que vinha apresentando, a distribuição do Bahia em campo antes da data FIFA para esse jogo diante do Palmeiras. Falar um pouquinho se será que foram essas mudanças, essa mudança de estrutura que fez com que o Bahia superasse o Palmeiras. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes, só mandar um abraço aqui para a galera que veio e comentou no vídeo do esporte, né? Eu falei um guia tático da Série B e falei sobre o esporte, como o esporte se comporta. Mandar um abraço aqui para o Diego Massaroni, também para o perfil Família Abençoada, para o Lucas Oliveira, também contribuiu demais aqui no vídeo, agregou demais. O perfil Sport Engine também contribuiu demais, grande abraço. Jonas Nascimento também, José Almeida, Ivanildo também veio aqui, comentou, deixou a opinião. O Lendários do Cartola também participou aqui com a gente. Então, grande abraço. Você que está chegando aqui pode também dar a sua contribuição. Eu sempre falo que eu trago alguns pontos que eu consegui observar, mas eu não consigo, às vezes, tem algumas situações que o torcedor e que alguém que está acompanhando também o Bahia pode observar e agregar demais aqui no vídeo. Então, já convido para você deixar aqui a sua participação. Falando sobre o resultado, Bahia conseguiu uma grande conquista diante do Palmeiras, né? Um jogo que teve um certo equilíbrio. O Palmeiras no primeiro tempo ficou mais próximo de abrir o placar, conseguiu ter algumas situações até mais claras do que o Bahia, só que no segundo tempo o Bahia conseguiu ter uma certa imposição. O Palmeiras ainda assim criou algumas situações, mas na reta final do jogo o Bahia conseguiu superar o Palmeiras com um gol do Tassiano. Já nos acréscimos, Tassiano muito bem posicionado dentro da área, conseguiu fazer o gol. Um vídeo não é para fazer um resumo do jogo, o vídeo é para trazer algumas movimentações que eu consegui observar desse Bahia na partida. E antes das movimentações, você já acompanha a escalação inicial do Bahia, e como eu comentei na abertura, né, o Bahia que vinha normalmente com a linha de 3 defensores, de 3 zagueiros, e aí sempre tinha um cara a mais do lado direito, como um lateral direito, como o cara do corredor direito, e pelo lado esquerdo também. Tinha um cara que fazia lateral, que fazia esse movimento no corredor esquerdo, que em muitos momentos fazia uma linha de 5 atrás. O Bahia foi diferente para esse confronto. Já quando saiu a escalação, teve uma certa surpresa. Surpresa não sei se é a palavra exata, mas teve essa modificação. Bahia foi, como você acompanha aqui, com 2 zagueiros, né? Começou com o Marcos Felipe no gol. Um grande destaque para o Marcos Felipe daqui a pouquinho, mas Vitor Hugo e o Canu na zaga. Vitor Hugo como zagueiro esquerdo, o Canu como um zagueiro direito. Lateral direita como o Cicinho, lateral esquerda com o Chaves, meio de campo ali com 2 volantes, Acevedo e Rezende. Também no meio de campo com o Tassiano, com o Cauli, um pouco mais avançado o Minhotti e o Kaique. Essa é a distribuição que você acompanha na escalação do Bahia quando ela é divulgada. É exatamente dessa maneira. Não é assim que exatamente o Bahia é distribuído em campo. Vamos dar uma sequência aqui para falar um pouquinho do Bahia sem a bola. E eu fiz um questionamento, né? Será que foram por conta dessas mudanças que o Bahia conseguiu superar o Palmeiras? Eu, sinceramente, não consigo precisar. Não dá para você dizer, se o Bahia fosse com aquela formação anterior, iria superar o Palmeiras ou iria perder para o Palmeiras. É muito difícil a gente, no mundo do futebol, entrar no si.
mas pessoalmente eu gostei demais dessa nova formação, desses 4 homens atrás, desses caras, desse meio de campo um pouco mais solto. Achei melhor. O Bahia ainda sem o Jacaré, né, sofreu uma lesão, então é um dos jogadores importantes, mas terminou sendo descartado. E uma outra surpresa foi a presença do Everaldo no início da partida no banco. Causou uma certa surpresa, ele entrou no segundo tempo e foi fundamental para a conquista do Bahia. Mas escalação inicial, e aí você consegue acompanhar uma das situações do Bahia sem a bola. Um Bahia com uma linha de 4 atrás, com os 2 volantes, 3 caras um pouco mais avançados, com o Cauli centralizado, o Tassiano pela esquerda e o Kaique pela direita, e o Minhotti um pouco mais avançado. Essa distribuição é mais quando o Bahia avança um pouco mais a marcação, quando faz uma marcação um pouco mais alta, quando fez uma marcação um pouco mais alta, já que eu estou falando do jogo específico contra o Palmeiras. Então, um homem mais avançado, 3 homens nessa segunda linha inicial e 2 homens, os 2 volantes um pouco mais recuados, próximo à linha defensiva. Foi uma das formas de marcar, mas a forma que eu mais consegui observar foi essa daqui, né? Um 4-1-4-1, com o Acevedo entre a linha dos zagueiros e a linha do meio de campo. O Acevedo sempre sendo fundamental mais uma vez para esse Bahia. E essa marcação que você acompanha agora é de um Bahia um pouco mais recuado, marcando a partir do meio de campo, por exemplo. Então fica aí num 4-1-4-1, ficou no caso diante do Palmeiras. Com o Rezende centralizado, ali um pouco mais avançado, o Cauli também centralizando, o Tassiano pelo lado esquerdo e o Kaique pelo lado direito. Essa foi um pouco da distribuição. Uma outra observação sobre a forma do Bahia se defender: os laterais, sempre quando o Palmeiras conseguia chegar pelo corredor direito, o Chaves sempre dava um certo bote, sempre avançava, mordia um pouquinho. Do lado direito, o Cicinho também conseguiu fazer essa movimentação de sair um pouquinho dessa linha de 4 atrás. O Cicinho e o Chaves sofreram demais, né? O Chaves sofreu com o Arthur, o Cicinho sofreu com o Vanderlan e com o Dudu um pouco também. Mas para falar da distribuição, foi essa distribuição defensiva do Bahia em alguns momentos do confronto, quando o Bahia estava um pouco mais recuado. E só lembrando, né, galera que está chegando aqui, pode deixar. Se você conseguiu observar uma outra movimentação, por exemplo, em alguns momentos teve um 4-4-2, né, o Kaique avançava, ou o Tassiano avançava, mas de um modo geral eu consegui observar mais esse 4-1-4-1. Trazendo uma saída de bola, uma das 3 saídas que eu separei aqui do Bahia durante o jogo. Saída com 2 zagueiros, laterais abertos, uma mesma linha de saída com o Acevedo, né? O Acevedo era sempre esse primeiro homem da saída, primeiro homem do meio de campo voltando para ajudar nessa saída. Chaves aberto pelo lado esquerdo, o Cicinho aberto pelo lado direito. Uma outra saída que eu também consegui observar, e é uma saída até um pouco mais rica, né, dá pra gente observar assim, é o Acevedo vindo para a zaga direita. Por mais que eu acho que o Acevedo funciona muito bem centralizado na saída de bola, mas Acevedo vindo aqui para a zaga direita para liberar o Cicinho, o Vitor Hugo indo para a zaga esquerda para liberar o Chaves, e o Rezende sendo esse cara do meio de campo para ajudar um pouco mais pelo corredor central. Então essa é uma segunda forma de sair. E uma outra saída, mas essa terceira saída foi uma bem pontual, foi quando o Palmeiras estava um pouco mais acuado, um pouco mais recuado, e o Bahia teve um pouco mais de espaço. E aí ficava apenas o Vitor Hugo e o Canuto na saída, o Rezende e o Acevedo como os 2 homens logo à frente. O Chaves, e o detalhe para essa terceira saída é justamente a movimentação do Chaves e do Tassiano. O Chaves cortando pelo lado esquerdo, pelo corredor esquerdo, e o Tassiano centralizando. Então foi uma das formas também de sair, mas essa foi muito pontual, foi em apenas pouquíssimos momentos da partida. Olhando Bahia no ataque, para a gente também não ficar um vídeo muito longo. Mas depois eu vou fazer uma observação de 3 jogadores e vou trazer o campinho com esses 3 jogadores apenas. Só aproveitando, né, galera? Deixa o joinha aqui embaixo, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Também se inscreve no canal, porque isso ajuda demais. No vídeo do esporte, por exemplo, eu tive pouco mais de 3.500 visualizações e
quantidade de joinha foi interessante sim, mas é sempre bom aumentar um pouco, porque isso ajuda demais aqui a relevância do vídeo, principalmente, do canal também, então deixa o joinha. Vou falar também sobre como o Fortaleza jogou diante do Cruzeiro, então fica ligado aqui, tô sempre trazendo esses como jogou ou como joga. Mas bora dar sequência agora pro ataque. Um ataque, eu vou chamar a atenção mais a partir do Acevedo. Então, Acevedo ajudando muito na construção, o Rezende saindo um pouco mais, inclusive um dos destaques é o Rezende. Rezende, ele pisava muito na área, apesar de ser um volante, né? Ele conseguia pisar muito na área adversária. Ainda para falar desses caras um pouco mais recuados, Cicinho sempre indo pelo corredor, indo pela ponta, não é um lateral. Na verdade, o Cicinho, o Chaves, indo muito pelo corredor. O Cicinho indo pelo corredor, em alguns raros momentos, o Cicinho centralizava um pouco para o meio para ajudar um pouco na construção, mas Cicinho avançando um pouco pelo lado direito. Não foram laterais que assim a todo momento estiveram ao fundo, chegaram ao fundo. O Chaves, dava para contar assim 2 ou 3 vezes que ele conseguiu chegar ao fundo e fazer algum cruzamento, dar algum suporte, mas sempre estavam pisando no campo de ataque. O Cauli é difícil a gente traduzir essa movimentação do Cauli em apenas um campinho, por isso que também é outro destaque para daqui a pouco, mas Cauli pisando do lado direito, no corredor central e na meia esquerda também. O cara que no campo de ataque, ele, para fazer uma comparação, é como o Acevedo no campo defensivo. O Acevedo está em todos os cantos do campo defensivo, o Cauli está em todos os cantos do campo ofensivo. Mas daqui a pouco falar do Cauli um pouco mais. Do lado esquerdo, o Tassiano fazendo uma movimentação para entrar na área, ou o Tassiano centralizando, porque a gente sabe do potencial do Tassiano também de construir. Então ele tinha essas duas movimentações. E aí você consegue acompanhar Miotti e o Everaldo. O Everaldo entrou no segundo tempo. Eu acho que foi uma alteração, uma das mudanças do Renato Paiva, que eu não gostei tanto, o Everaldo começar no banco, ter iniciado a partida no banco, entrou no segundo tempo e fez um bom jogo. Outro nome, que eu não gostei tanto assim, foi o Kaique. Kaique entrando na área, mas o Kaique fez um jogo muito apagado. Voltava para ajudar na marcação, mas muito pouco. Jogo muito apagado. Inclusive, acreditava e estava achando que poderia ser interessante o Ademir entrar no segundo tempo. Poderia ser muito interessante até pela circunstância do jogo. O Ademir, um cara de velocidade, poderia estar incomodando o Vanderlan, por exemplo. O Kaique não fez um bom jogo. Mas quem entrou no lugar do Kaique foi o Daniel, mas já na reta final. Então o Kaique centralizando, o Kaique indo um pouco mais para o meio, para a grande área. Então foram essas movimentações do ataque, trazendo movimentações pontuais. Acevedo atrás, todo o campo defensivo, principalmente do lado direito ou no corredor central. O Cauli, todo o campo ofensivo, principalmente na região frente à área do Lomba. E o Rezende pisando muito na área adversária, o Rezende voltando, recompondo para ajudar na marcação. Então são essas 3 pontuações que eu queria fazer. Marcos Felipe foi um dos personagens do jogo, quase tomou um frangaço, mas conseguiu recompor muito bem e conseguiu no segundo tempo fazer defesas importantíssimas. Mas era isso que eu queria trazer do Bahia. Deixa aqui algum complemento, deixa alguma mensagem que você tenha a agregar aqui também, deixa a sua opinião. Alguma movimentação que eu não consegui perceber, pode deixar aqui também, porque isso ajuda demais. Além de se inscrever, compartilhar o link, também deixar o joinha, porque isso ajuda demais. Ativar o sininho de notificações para sempre que tiver um novo vídeo, você está recebendo. E é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima.